Som. Boa noite. Nossa, eu aqui em cima é totalmente diferente de estar aí embaixo. Mas, como me disseram que quem casa com pastor, né, vira mulher de pastor, tem que pregar também, tem que levar a mensagem, né? Então, a gente só aceita o desafio, mesmo com friozinho na barriga, e segue em frente. Que Deus possa ser louvado essa noite. Tudo bem com vocês? Que bom. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema bem polêmico, na verdade. Mas é um tema também para a gente poder refletir. E aí, como nós estamos na quarta, né, de poder, eu acho que se iniciou agora ou já está acontecendo, não sei. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre adoração. E antes de a gente abrir as nossas Bíblias, vamos curvar as nossas frontes, então, e vamos falar com Deus? Oremos. Maravilhoso Deus, Paizinho querido, por favor, Senhor, que o Senhor abençoe agora o que for dito aqui, que o Senhor fale por mim, que as suas palavras possam ecoar no coração de cada um e que possamos entender o que está sendo dito aqui e não apenas ouvir e deixar de lado, que a gente consiga colocar em prática na nossa vida o que for ensinado aqui por Ti. Nos abençoe e continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Desculpa, eu acho que eu não me apresentei corretamente. Meu nome é Jéssica, para os que ainda não me conhecem. Sou esposa do pastor Cristóvão, que está aqui trabalhando com o pastor Bruno, em Arapongas 4, né? E aí nós estamos ali evangelizando aquela partezinha. Eu acho que ele já tinha dito sobre isso. Mas então, beleza. O nosso tema de hoje vai falar sobre adoração adaptada. O que vem na mente de vocês quando fala sobre adoração adaptada? Será que acontece nos dias de hoje? Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. Eu peço para que vocês abram a Bíblia de vocês. Vou até usar a Bíblia atualizada aqui, que eu acho que a versão dela é bem mais explicativa, fica mais fácil de a gente compreender. Abram a Bíblia de vocês em Êxodo 8, versículo 25. Todos acharam? Amém? Amém. A gente vai conversar um pouquinho, tá? Para não ficar tão sério assim, eu também não fico tão nervosa. E a gente vai falar um pouco sobre esse versículo, então. Êxodo 8, 25. Quem puder acompanhar comigo. Então o rei chamou Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, porém façam isso aqui mesmo, no Egito. Bem, esse texto ele vai falar um pouquinho, vai retratar sobre a saída do povo de Israel do Egito. E aqui nesse capítulo que antecede, ele vai falar já sobre a quarta praga que Moisés iria lá lançar para o povo do Egito, porque ele não queria deixar o povo sair. Então, Deus falou para ele, olha, Moisés, vai lá de novo no faraó e fala, eu preciso que o meu povo saia. Só que faraó não queria exatamente deixar que aquele povo saísse de lá. Porque para ele era um prejuízo, né? Porque ele tinha escravo, tinham pessoas que serviam a ele. Então, para ele não era vantajoso que ele deixasse que o povo saísse de lá. Então, ele quis fazer uma barganha, né, com Moisés. Falou, olha, Moisés, não vão não. Vocês pegam seu povo, me adora aqui mesmo, do jeito que vocês quiserem, adorem os seus deuses, mas prega aqui mesmo, né? Para que vocês consigam, um ajuda o outro, digamos assim, né? Uma mão lava a outra, ninguém sai perdendo. Então fica por aqui mesmo e me adora. E foi isso que ele sugeriu. Só que eu queria voltar com vocês o versículo 23. Se vocês puderem acompanhar comigo, fala assim: farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Ou seja, Deus falou para Moisés que ele queria um povo o quê? Um povo o quê? Separado. Ele não queria o mesmo povo.
Ele falou, entre o meu povo e o teu povo. Ele queria uma nação separada. E aí é o que isso seria adoração separada. O que para você significa uma adoração separada? Hoje em dia, a gente tem muita essa questão de juntar as coisas, né? Tem muitas pessoas que são, por exemplo, hoje em dia, na verdade, cresceu-se muito o número de igrejas, né? Não sei se vocês já notaram. E, praticamente, se você ouvir falar que é crente, antigamente ainda era um luxo, né? Você falar, eu sou crente, nossa, é comportada, é isso e aquilo, não usa isso, não usa aquilo. Mas quando hoje em dia fala sobre crente, eu sou evangélico, eu sou crente, tá. E faz o quê? Qual é a diferença? Mudou alguma coisa? Mudou ou não mudou? Então, era exatamente isso que Deus queria. Deus tinha um plano exatamente para aquele povo. Não podia ser a mesma coisa. Ele queria separar para que você não pudesse olhar para trás e falar assim, não, mas talvez essa joia aqui, né, que no Egito tinha muitas joias, né, talvez se eu colocar no pescoço e adorar a Deus, está tudo bem. Mas Deus não, Ele queria que o povo dele fosse separado. E aí, dessa questão, fica a reflexão para a gente, o que nós somos, como nós somos separados do mundo hoje? É tudo igual? Somos todos cristãos, evangélicos, igual? Ou o que difere a gente dos outros cristãos, dos outros evangélicos? Então, a gente vai continuar o nosso texto. Eu queria que vocês voltassem um pouquinho para Gênesis. Gênesis 4. Gênesis 4, versículo 3, 4 e 5. E a gente vai entender um pouquinho agora como que Deus quer essa adoração. Deus não... a gente que estuda um pouco mais a Bíblia, a gente sabe que Deus tem seus critérios. Está aqui na Bíblia, está descrito. Ele coloca tudo para a gente, o que precisamos fazer para chegar até a caminhada ao céu. Isso ele descreve. E aí, nos capítulos de Gênesis, ele vai falar exatamente sobre isso. Eu queria que vocês lessem, vai falar sobre a história de Caim, e a gente vai acompanhar, então, esses textos. 3, 4 e 5. Diz lá. O tempo passou, um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com sua oferta, mas rejeitou Caim e sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse, por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Deus ficou intrigado, né, com a braveza de Caim. Mas eu queria que vocês fossem lá em Hebreus também, para a gente concluir esse pensamento de Caim. Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 4 também. Versículo 4. Todo mundo achou? Amém. Diz assim, foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que a de Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como um homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Então, a gente vê aqui explicitamente quem foi que agradou a Deus. Na história de Caim e Abel, eles já haviam vindo num contexto de ensinamentos, porque Adão e Eva haviam ensinado os seus filhos como era o sacrifício, como eles teriam que viver na terra e como eles deveriam agradar a Deus. E já havia toda aquela questão de sacrifícios. Havia o sacrifício diário e havia o sacrifício anual também. Então, eles sabiam a forma correta de adorar a Deus, de oferecer sacrifícios.
E Abel foi lá, fez o sacrifício correto. Era daquilo que eles tinham, né? Então você trabalhava e aí você recebia aquilo e você ofertava a Deus aquilo de melhor. Só que para Caim, o melhor para ele era o que ele queria. Né? Essa é a adoração adaptada. Ele não queria fazer concessões, ele não queria sair da sua rotina ou procurar outras coisas para oferecer a Deus. Para ele, o que ele tinha recolhido, o que ele tinha ali para dar, era suficiente. Era mais do que suficiente o que ele tinha para ofertar. E aí eu quero ler com vocês o versículo do livro do Patriarcas e Profetas, que fala sobre Caim. Eu achei muito interessante esse texto e eu queria ler com vocês. Diz assim: Caim tivera, como Abel, a oportunidade de saber e aceitar essas verdades. Não foi vítima de intuito arbitrário. Um irmão não for eleito para ser aceito por Deus e o outro para ser rejeitado. Abel escolheu a fé e a obediência, Caim a incredulidade e a rebeldia. Nisso consistia toda a questão. Caim e Abel representam duas classes que existirão no mundo até o final do tempo. Uma dessas classes se prevalece do sacrifício indicado para o pecado, e o outro arrisca-se a confiar em seus próprios méritos. O sacrifício deste é destituído da virtude da mediação divina, e assim não é apto para levar o homem ao favor de Deus. É muito pesado, né? Caim, ele foi o precursor dos que almejam essa religião adaptada. Ele modificou os elementos para favorecer seu contexto de vida. Então, irmãos, a gente se pergunta, você tem adaptado as coisas de Deus para o seu contexto de vida? Porque hoje em dia é muito fácil, né? É assim, eu gosto muito, por exemplo, de um samba. Aí eu falo, não, então, mas eu adoro a Deus. O que tem ouvir um samba? Então vamos adaptar isso. Vamos fazer o quê? A gente junta as duas coisas, né? Já não tem isso? Tem isso já, né? Então, junto o samba, coloca a palavra a Deus, e eu estou adorando a Deus como eu gosto. Não preciso tirar mais nada. Eu vou fazer uma tatuagem, porque hoje a moda é, né? Eu sigo algumas coisas porque eu preciso fazer o marketing da minha loja, e eu vejo muitos influencers, e aí, acho que alguns até conhecem, uma Patrícia, né? Ela é comediante até, e aí ela tinha colocado na caixinha dela que ela já tatuou já o braço todo, e ela é cristã. E aí perguntaram para ela, Patrícia, mas evangélico usa tatuagem? Aí ela ficou muito chateada com aquilo, respondeu vários stories. Ela disse, não tem nada a ver, você adora a Deus com o coração. É isso mesmo? A gente só precisa adorar a Deus com o coração e tá bom? É porque eu gosto da tatuagem. Eu não posso tirar a tatuagem para servir a Deus? Qual é o meu sacrifício diário? Né? Se adaptando. Nossa, mas eu não tenho tempo esse horário, não faço isso, não faço aquilo. Deus, deixa Deus para depois. Que é um sacrifício muito árduo, né? Levantar sábado de manhã, ou comer alimentos certos, ouvir aquilo que Deus se agrada. É muito pesado para a gente, parece. Porque sempre vai ter alguma coisa coçando a gente, que a gente gosta tanto que a gente não consegue desapegar. E aí eu quero ir para a terceira adoração com vocês, que é o sacrifício vivo. Para a gente encerrar. Abram a Bíblia de vocês em Romanos 12, 1. Amém? E lá diz assim, portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo,
dedicada ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Sacrificar o nosso corpo em vida significa deixar de fazer aquilo que você gosta, aquele desejo vibrante que você precisa fazer, para entregar a Deus o que Ele quer que nós façamos. Ele fala aqui, entregue-se como sacrifício vivo, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós temos uma missão aqui, é muito simples. A gente não precisa ir para lá e para cá para descobrir o que nós precisamos fazer, Deus já fala já. E Ele ainda é muito enfático em dizer que você precisa apresentar, que nós adoramos a Deus com um culto racional. É pensado. Não precisamos vir no banco e sentir, meu Deus, estou sentindo o Senhor. Não. É pensado. Você vem para a igreja e fala, eu venho à igreja porque eu adoro a Deus, eu sou um sacrifício vivo e eu tenho uma missão aqui na terra. Está descrito aqui. Então, é uma adoração, uma proposta de adoração com base na razão, nas escolhas, nas disposições da vida. E daí, eu e o Cristóvão, a gente está dando estudo bíblico ali em Arapongas, e teve um dia que a gente estava passando na rua, e encontramos uma moça que a gente já tinha começado já a oferecer estudo para ela. E daí ela ficou toda com vergonha, porque nos viu, ela estava carregando uma latinha de cerveja. Ela ficou toda envergonhada. Pastor, e o Cristóvão até falou, não se preocupe, irmã, fique à vontade, né? Para não deixar ela constrangida. E daí ela falou assim, não, pastor, mas espera que eu vou só tatuar aqui o nome da minha mãe no meu braço, e aí eu vou para a igreja, eu vou me batizar. É assim, né? A gente sempre espera alguma coisa. Eu vou me formar primeiro, para depois eu vir e me entregar como sacrifício vivo a Deus. Ou se não for assim, se eu não for ter que esperar para me propor alguma coisa a Deus, eu vou fazer do meu jeito, né? Eu posso me vestir de qualquer jeito, eu posso cantar o que eu quiser, eu posso vestir ou falar o que eu quiser. Porque hoje em dia é normal, eu só preciso dizer que eu sou evangélico. E eu queria ler com vocês a última citação do livro Mente, Caráter e Personalidade. É muito bonito também o que ela diz aqui. Ela diz assim, não devemos apegar-nos aos nossos próprios caminhos, nossos próprios planos, nossas próprias ideias. Devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os pecados que nos assediam devem ser vencidos, e assim nossos maus hábitos. Disposições e sentimentos errados devem ser desarraigados e, pelo Espírito de Deus, gerados santo temperamento e emoções. Os hábitos maus, quando encontram oposição, oferecem a mais vigorosa resistência, mas se a luta é mantida com energia e perseverança, elas podem ser vencidas. Então, ela quer dizer assim, gente, vocês têm controle da mente de vocês. Deus veio para nos mostrar exatamente isso, que podemos vencer. Ele não pecou. Mas ela fala também, não vai ser fácil. Vai precisar de energia, perseverança para vocês fazerem isso. Mas é possível. Mas isso vai depender muito do que nós estamos colhendo no mundo. Se nós somos separados desse mundo. Se nós vivemos desse mundo, mas não somos desse mundo. Aquilo que nós ouvimos, o que falamos, ou o que concordamos. Tudo isso precisa ser pensado e analisado como tem sido a nossa adoração a Deus, porque o pecado ele é muito feio, ele é horrível.
Só que às vezes ele passa de mansinho e a gente acaba se acostumando, se apegando ao pecado, porque às vezes é tão pequeno que a gente nem percebe. Contar a última experiência para vocês, que a minha irmã até me lembrou esses dias, e ela falou: Jéssica, acho que vai dar certo na pregação. Eu morava no Paraná com a minha irmã, faz uns 4 anos, né, atrás, 4, 5 anos. E a gente estudava lá na Faculdade Federal de lá, do Paraná, e morávamos juntas. E aí a Andreia, minha irmã, ela faz engenharia florestal. E eu fazia engenharia de bioprocessos e biotecnologia. E então a minha irmã precisava, eles têm uma matéria que se chama morfologia animal. E aí ela precisava, adivinha de quê? De uma barata, para desossar a barata e ver o que tem dentro da barata. Vocês imaginam, né? Barata linda. Como é que se pega uma barata? 2 mulheres, geralmente os homens têm mais coragem, né, com isso, mas 2 mulheres morrendo de medo de barata. A Andréia falou: não vou pegar, mas precisava da nota, né? Então tinha que pegar a barata. E eu falei: Andréia, misericórdia. Fomos para um bueiro na rua, esperamos a barata lá. Estamos esperando com um potinho a barata passou, pegamos a barata. Eu peguei, na verdade, que ela pulou um monte, e olha que ela é a irmã mais corajosa, mas dessa vez fui eu. E aí ela pegou a barata no potinho e você tinha que levar a barata para a aula viva. Ela tinha que estar viva, porque lá você tinha que abrir a barata viva para analisar todos os critérios dela. Horrível, né, gente? Eu sei. Mas foi assim que aconteceu. E aí, de um dia para o outro, ia passar 2 dias e a Andréia tinha que levar a barata. E aí a Andréia resolveu, pesquisou um pouco e resolveu alimentar a barata. Dona Andréia resolveu alimentar a barata. Ela falou: não, mas a Bara... Até colocou apelido na barata, ela chamava de Bara. Chamava: não, a Bara, Jéssica. Não, a Bara vai morrer, vamos alimentar a Bara. Eu falei: André, isso é só para essa matéria, é uma barata, não faz isso, menina. E ela foi, pesquisou e colocava migalhinha de bolacha para a barata não morrer. E colocava algodão molhado para a barata, dizendo ela que era para beber a água barata. Eu acho que isso não funcionava, mas tudo bem. Ela achava que estava alimentando a barata, se apegou à barata. E quando chegou no dia de entregar, de fazer o experimento com a barata na faculdade, ela soltou a barata. Ela falou: a barata não merece morrer. Ela merece viver, Jéssica, tadinha da barata. E ela achou muito engraçado isso, depois ela foi contando, e é exatamente isso que acontece. O pecado é feio, é fedorento, é nojento, mas a gente se apega. A gente quer cuidar, a gente quer manter. Não deixa assim, ninguém vai perceber. Ninguém vai se importar se a gente mudar o ritmo da igreja. Ninguém vai se importar se eu colocar um brinco, fazer alguma coisa, ou assistir tal série. Gente, até nisso, não vai muito longe, sabe? São pecados pequenos que nos prendem ao que Deus não pede para a gente. Somos sacrifícios vivos. A gente tem usado o nosso culto racional, não só aqui dentro da igreja, mas fora da igreja. Deus fala que a gente não precisa fingir ser ninguém. Deus já ama a gente do jeito que a gente é. Ele já entregou o seu Filho para morrer por nós. A gente não precisa fingir. Mas Ele quer mudança também. Ele quer transformação. Ele quer que você se entregue a Ele de verdade, não só se entregue pela metade. Nós precisamos entender qual é a verdadeira adoração e qual é o verdadeiro sacrifício. Precisamos mudar, deixar o pecado de lado e deixar Deus mudar a nossa vida também. Eu vou cantar um hino agora. E que vocês possam refletir, então, nesse hino. E que possamos entender qual que é o chamado de Deus para a gente. Qual é o sacrifício que a gente tem que entregar. Mas a gente não precisa fingir. Nós podemos ser nós mesmos, mas adorando a Deus corretamente.
Quando me achego em teus braços, ó Senhor, me sinto em casa, pois ali é meu lugar. Em silêncio abro o meu coração, entrego todos os meus fardos em suas mãos. Em tua presença não finjo ser alguém, pois só das o que há em mim. E sendo quem eu sou, um pobre pecador, me aceitas e me amas como sou. Tenho buscado a cada dia ser melhor, mas sem pensar cometo erros que não quis. O teu amor sempre convida-me a voltar, pois quando caio, Cristo quer me abraçar. Em tua presença não finjo ser alguém, pois só das o que há em mim. E sendo quem eu sou, um pobre pecador, me aceitas e me amas como sou. Em tua presença não finjo ser alguém, pois só das o que há em mim. E sendo quem eu sou, um pobre pecador, me aceitas e me amas como sou. E sendo quem eu sou, um pobre pecador, me aceitas e me amas como sou. Querido e maravilhoso Deus, muito obrigada, Senhor, por o Senhor nos aceitar com defeitos, com falhas, com imperfeições. O Senhor nos aceita como nós somos. Mas o Senhor fala que o Senhor não nos quer assim. O Senhor precisa tirar esse nosso coração de pedra, o Senhor precisa tirar as nossas vontades enraigadas no nosso coração, na nossa mente, e transformar. Porque quando o Senhor vier, nós precisamos estar preparados. Faça com que o nosso culto seja racional, seja pensado, que não deixemos, ó Deus, que neste mundo tudo seja normal. Que a gente vá na contramão do mundo, entendendo que as coisas deste mundo não são para nós. Nos faça transformados a cada dia, mas que possamos pensar em cada detalhe da nossa vida do que estamos fazendo. Não deixe a gente se acomodar, Senhor, pelo simples fato de termos te aceitado. O Senhor não quer um sacrifício morto. O Senhor quer um sacrifício vivo da nossa parte. E que possamos ser esse sacrifício vivo. Nos leve em paz para casa. Te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Boa noite. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor
Espírito Santo, vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus.